Meus amigos, quando surge o Alviverde eu sujo aqui para mostrar para você que Roger Flores e o André Rizek estão absolutamente abismados e encantados com a base do Palmeiras. E eles rasgaram elogios ao vivo para a base do Verdão. As crises da academia estão em alta ali com os comentaristas da Plim Plim. E você vai ver tudo que eles disseram depois de fazer o Triplo C. Curtir, comentar e também compartilhar. Pode até dar uma pausa, clica na tela, dá aquela pausa e aí faz tudo isso, dá aquele like aí, aquela comentada básica aí também logo abaixo. E também aproveite para compartilhar nos grupos do WhatsApp, Facebook, Telegram, o que você tiver aí de palmeirense. Peça autorização antes, hein, gafanhoto? Agora sim, hein? Vamos ver então que o Roger Flores, Rizek e Companhia Limitada falaram de Estevão e das demais crias do Verdão. Na academia de futebol tem trazido para esse Palmeiras. Porque eu insisto, não é só revelação de jogador. O Palmeiras está revelando, está usando, está ganhando com eles e está vendendo muito bem. Essa aí daqui, o Estevão, por exemplo, calcula-se que ele já valha mais de 300 milhões de reais. O Rizek, por mais que seja um trabalho de base ainda do Estevão, lembrando que o Estevão sai do Cruzeiro, então também é mapeando o mercado e enxergando oportunidades na base também, né? Porque isso é interessante, por mais que o Cruzeiro tenha dado mole por perder uma joia desse tamanho, não deixa de ser um trabalho também minuciado, né? Sem dúvida nenhuma, do Palmeiras. Né? O Palmeiras me disse que isso é trabalho de captação. Sim. O Hendrick veio de Brasília também. O Hendrick veio com 11 anos. Mas vem mais jovem, mais cedo. Mas também foi descoberto num torneio em Brasília também. Mas aí é o... normal, você acha mais normal, né? É o normal. Hoje em dia, o que acontece, Rizek? Na minha época, tinha muitas peneiras pelo Brasil, né? O Palmeiras está fazendo peneira lá em São Paulo. Ia 300 num dia para fazer. Hoje não acontece mais assim, né? Os times grandes não conseguem enxergar, até porque perde tempo mesmo, né? Botar 300 garotos uma vez por semana para você olhar ali num treinamento de 50 minutos, você consegue, cada um jogador joga 5 minutos e você não consegue, você vai perdendo. Disso do que o Roger está falando, 20 anos, mais de 20 anos, eu fui fazer uma matéria dessa em João Pessoa, o Flamengo organizou um peneirão no estádio Almeidão, que é o principal estádio. Sim. Sei lá, eram 2, 3 mil garotos, assim, não saiu nenhum. É muito difícil. Agora, olha a construção dessa história, porque o Hendrick, por exemplo, quem o Palmeiras considera assim, o responsável por trazer o Hendrick é o João Paulo Sampaio, que é o coordenador da base, né? Ele primeiro recebeu vídeos no WhatsApp, o São Paulo Futebol Clube estava interessado no Hendrick, e aí o Palmeiras levou a melhor porque havia uma questão da família, e aí o Palmeiras ofereceu um trabalho para o pai do Hendrick, né? Mas o João Paulo Sampaio, ele é contratado pelo Palmeiras, ele é o atual coordenador da base. Ele é contratado em 2015. O presidente da época era o Paulo Nobre. Esse trabalho de investir na base, de fazer essa transformação na vida do Palmeiras, começa com o ex-presidente Paulo Nobre. Né? Era o segundo mandato dele em 2015. Então tira o João Paulo Sampaio do Vitória, ele já era uma referência. E todo ano vocês podem ver que esse nome está no noticiário. Corinthians quer, Galo quer e o Palmeiras segura. Hoje ele é o coordenador da base. Então primeiro ele veio lá em 2015, o Palmeiras tinha pouquíssima história em formação de jogador, quase nula. Tanto que nunca tinha vencido uma copinha, por exemplo. Exato, nunca. Em 16 já tem o Gabriel Jesus surgindo, que era um jogador formado em casa. E aí, assim, de lá para cá, a gente tem muitos jogadores que o Palmeiras revela, depois de utilizar e vende. Mas só tira um pouquinho isso do ar, que eu quero contar essa história um pouco antes de entrar nos nomes. E aí o Palmeiras começa a investir. Veio o Maurício Gagliotti, que a partir de 2019, por uma questão financeira, comunica, a partir de 20, o Abel vai ter que usar a base, porque o dinheiro para reforços era menor e o Palmeiras teria que utilizar mais a base. Ele já vinha formando jogadores e captando em outros clubes. E de 20 para cá, o Palmeiras intensifica essa utilização de jogadores. Hoje, um terço do elenco hoje é de jogadores da base. Então, assim, você tem o terceiro e o quarto goleiro são da base. Os laterais reservas, o Vanderlan e o Garcia, são da base. O Naves, zagueiro reserva, é da base. Tem um outro jogador zagueiro que eu não conheço ainda, mas dizem que a gente vai ouvir falar muito dele, que é formado em casa, que é o Vitor Reis, ele é capitão de todas as seleções de base que ele disputou. Aí você vai para o meio-campo, você tem Fabinho, Gabriel Menino, John, Luiz Guilherme, Estevão, Hendrick. Então, no atual elenco, um terço é da base. Aí fui perguntar para o Palmeiras
qual os números da utilização de jogadores formados em casa pelo Abel Ferreira. E fiquei muito impactado com os números que o Palmeiras me passou. Em toda a era Abel, né, de 2020 para cá, só em um jogo ele não escalou ou colocou no decorrer da partida jogadores formados em casa. Foi contra o Grêmio, Campeonato Brasileiro de 2020. Então, de lá para cá, são 259 jogos consecutivos com pelo menos um jogador da base em campo, jogando pelo Palmeiras. Você, torcedor do Santos, do Fluminense, pode me rebater. Pô, mas e no meu clube? Será que não é assim também? Acredito que sejam números semelhantes. Mas Fluminense e Santos, historicamente, são formadores, como São Paulo, como Flamengo. O Palmeiras é muito recente, cara. Ele conseguiu muito rapidamente dar essa virada e trazer resultado, cara. É muito rápido como o Palmeiras colhe fruto dessa transformação que começa em 15 para cá. Não deixa de ser um gestor importante, né? Conhecedor da causa, né? De como você consegue buscar essas joias e também formar dentro de casa. Mas só finalizando aquele pensamento que eu trouxe, né? É muito caro para você montar essas peneiras gigantes e poder achar em 5, 10 minutos uma joia. Então é isso mesmo, é você buscar nos times menores espalhados pelo país, você ter gente que consiga enxergar esses campeonatos, ou às vezes não é nem campeonatos de federação, é campeonatos torneio mesmo, né? Torneios de times pequenos, você vai pensando essa molecada. E tem que chegar antes, né? Porque os clubes de fora também dúvida, fazem isso, sem né? Dúvida, sem dúvida. Obviamente, você tem já muito empresário infiltrado nessa molecada muito cedo exatamente. E eles indicam muita coisa, né? Eles trabalham muito internamente os contatos. É uma rede de informação mesmo, né? Sem dúvida, sem dúvida. E prova de que ele não usava tanto, passou a usar a partir de 2020 mais, por uma questão financeira. Eu nem lembrava, cara, o Vitão, zagueiro, e o Luan Cândido. Sim. Então, no Inter, o Luan Cândido, que jogou no Bragantino, do Bragantino. Porque muitas vezes eles são saem, formados né? pelo Palmeiras. Eles saem, porque Exato. o que acontece? Quando você tem também uma base formadora importante, os times que teoricamente não conseguem e vão disputar campeonatos grandes, eles começam a procurar o Palmeiras. Poxa, vem cá, você não tem um jogador aí que você possa me emprestar aqui, eu vou valorizar ele vai disputar um campeonato brasileiro, ou de Série A, ou de Série B, ele vai disputar uma Copa do Brasil, ele vai crescer, ele vai terminar uma formação já jogando no profissional, e depois a gente vê o que acontece. Se ele amadurecer aqui e der o resultado, o Palmeiras vai querer de volta, né? Aconteceu isso com o Arthur, só que o Palmeiras teve que comprar novamente do Bragantino. Exato. Mas não deixa de ser um jogo importante e aliado para o Palmeiras, porque tanta gente começa a subir que você tem que começar a distribuir porque não tem lugar para todo mundo, né? E o que é mais legal no Palmeiras, eu acho, e o Fluminense faz isso muito bem também, porque você revela protagonistas, como é o Endrick, no caso, e você revela jogadores que talvez não cheguem ao alto nível de jogar no Real Madrid, mas eles são úteis para você compor um elenco, formar um time. Por exemplo, o Vanderlan, eu não sei aonde pode chegar o Vanderlan, ele tem potencial, mas para o Palmeiras ele já é um bom lateral esquerdo. Então, assim, talvez ele não vire o Marcelo do Real Madrid, é isso que eu quero dizer, um protagonista na lateral, mas ele é um ótimo lateral para o Palmeiras, para o time profissional do Palmeiras. E muitas vezes também... Para protagonista é muito pouco pequeno também. E muitas a maioria vezes vão ser esses jogadores importantes que não tenham tanta estrela. Que não cheguem à primeira, de Real Madrid e Barcelona. Eles, né? O clube tem essa expectativa. Eu sei que é cruel falar isso de um garoto de 17 anos, mas eles têm essa expectativa com o Vitor Reis. Pelo histórico dele, de ser capitão das seleções. Mas tá cheio de história no futebol de jogador que na base você fala que vai ser o novo Messi e não consegue... E os que não são, às vezes, aparecem, né? E outra também, é uma fonte de renda. Muitas vezes você nem utiliza tanto o jogador, porque você percebe que você tem no elenco já jogadores para aquelas posições, mas são tão bons os meninos que você consegue fazer dinheiro com eles e fazer a máquina girar na base. Porque é caro fazer futebol na base. Claro. Se você for conversar com qualquer gestor de futebol de base, é muito caro. É muito caro e, às vezes, para uma geração, sai um jogador, 2, enfim. Então, assim, é um trabalho de longo prazo mesmo, com paciência e que exige muita grana. Achei esse número impressionante também. É muito impressionante. Do elenco, né? Diga, Renato. Não, acho que só para completar, eu acho que é muito legal, né, ver esses jogadores atuando no profissional, porque... Quantos a gente ouvia falar que eram bons na base e a gente nem chegou a ver nos times profissionais? Aí eu não estou falando de Palmeiras, estou falando do futebol brasileiro como um todo, né? Que saem, que vão para fora, que vão para o exterior e a gente nunca nem viu esses jogadores atuarem, né? Ou porque não tinha copinha, não atuaram na copinha, ou então atuaram na copinha e já foram direto para um outro time, né? E o Abel, ele fala isso ontem na entrevista, né?
eu não posso nem falar o que eu penso aqui do Estevão. Aí depois ele fala, o pai dele vai ficar chateado, o Palmeiras, a Leila não devia vender e tal, porque é isso, a gente quer que eles fiquem aqui, né? Quem dera que eles ficassem aqui, se desenvolvessem aqui, a gente sabe que o mercado lá é muito tentador também. O Endrick daqui a pouquinho tá indo, o Estevão é o caminho também e para os outros. Mas que bom que a gente pode ver esses caras cada vez atuando mais jovens, no profissional, né? né? Cada vez mais Eu acho jovens. 16, 17 anos. Assim, O Estevão antigamente, fez 17 17, anos agora dia 24. semana passada. Exato, os isso. clubes todos estão antecipando muito isso também, assim. Antigamente era 18, 19, a gente fala, caramba, jovenzinho pra caramba. Agora já é 16 e 17, assim, sabe? Às vezes fazia um jogo no profissional e já ia embora. Mas isso é um entendimento dos times europeus, né? Porque, por exemplo, na minha época, eles contratavam... A minha estreia, eu cheguei na janela de inverno, né? Você foi com quantos anos? Eu fui com 20, 19 para 20 anos. Eu O Benfica. já fui um pouco. Mas essa é a diferença. Eu cheguei na janela de inverno, eu tinha contrato até... Terminou o contrato no dia 31 de dezembro, dia 30 eu já estava lá, comecei a treinar no dia 1º, eu acho que no dia 5 eu joguei contra o Porto, pô. E, inclusive fiz até um gol, a gente ganhou de virada 2-1 na Luz e tal. Mas você tinha que chegar e jogar, e já ter todas as cobranças possíveis e imaginárias. Hoje, essa questão de cobrar mais jovem é que eles entendem que esse processo de adaptação, quantos jogadores importantes eles perderam porque não tinha esse processo de adaptação, porque tinha que dar o resultado o mais rápido possível. Então, eles entenderam, então, quanto mais cedo eles levarem essas joias, mais chance eles têm de fazer essas joias virarem grandes joias na Europa. Termina Porque a formação lá, é um até, trabalho né? de adaptação, é um trabalho de conhecer a língua, de conhecer a cidade, de Fisicamente, levar... né? A família também, de ter o suporte emocional. Então, tudo isso está nesse pacote. Então, é muito mais inteligente para eles essa contratação de jogadores mais jovens para, ainda em processo de amadurecimento, isso acontecer tudo lá para, aí sim, eles darem a resposta e jogarem no mais alto nível. Vinícius Júnior foi contratado por um absurdo e foi para o time B do Real Madrid, né? Ficou lá um ano e pouco. Rodrigo também, né? Mas também foi Rodrigo novinho também jogou também, no time B. Os grandes nomes hoje que começam a que já eram gigantes no Brasil, foram jogar em times B. É inimaginável, né? Você tirar um cara de 50 milhões de dólares do Palmeiras, do Santos, do Flamengo, aí chega no Real Madrid, não, você vai jogar no time B. Agora o Barcelona, né? O Vitor Roque não foi pro time A, mas já estão pensando em emprestar. Não foi pro time B, mas ele quase não joga, quase não entra. Estão pensando em emprestar ele para um time menor, de menos pressão, para ele poder entender como funciona lá. Hoje é muito mais paciente esse processo de levar uma grande joia para lá. Eu vou entrar no jogo e debater a fala do Abel, de que gostaria de ver o Estevão se desenvolver no futebol brasileiro, que a gente sabe que não vai acontecer, que é uma mera ilusão. Mas antes de rodar os melhores momentos, eu queria fazer uma provocação aqui, continuando a discussão de ontem do Seleção. A gente debateu, foi um ótimo debate sobre a cultura de arquibancada, sobre como os clubes se diferenciam, as torcidas. E a gente estava comentando ontem que outras torcidas, por exemplo, diante de uma vitória de 1-0, mesmo você jogar muito bem contra o Amazonas em casa, talvez não se irritassem como a do Flamengo nesse momento se irrita. Vocês acham que o caso se aplica ao que aconteceu ontem no Allianz Parque? Não acho que o Palmeiras tenha jogado bem. O primeiro tempo, por exemplo, o Botafogo teve 2, 3 chances, 2, 3 chances de sair vencendo o primeiro tempo. A gente não viu a irritação no Allianz Parque que a gente viu no Maracanã. Vocês acham que se fosse esse jogo no Maracanã, a gente teria tido vaias? Eu acho que são duas coisas, Rizek. Assim, o torcedor do Palmeiras vem de um trabalho vencedor há muito tempo. Então ele sabe que isso faz parte do processo. Esse jogo, mais ou menos, essa vitória magrinha, apertada, 2-1 em casa, faz parte do processo, porque o Palmeiras já viveu isso outras vezes e foi campeão. Em alguns jogos sofreu, em alguns jogos perdeu e teve que dar a volta por cima fora de casa. Então o torcedor do Palmeiras já viu esse filme algumas vezes e o filme terminou com um final feliz. O que acontece com o Flamengo, eu acho que tem um pouco também de influência externa. Acho que há uma pressão da opinião pública sobre o Flamengo desmedida há algum tempo. Acho que as pessoas acham que o Flamengo ainda é o de 2019. Elas se baseiam por 2019. Eu não estou falando de torcida, não. O torcedor, ele é soberano. Ele reclama quando ele quiser, a hora que ele quiser, ele vai quando ele quiser. Eu acho que, no caso do Flamengo, tem uma pressão, assim, meio acentuada da opinião pública, da imprensa, assim, sobre o trabalho do Tite. Assim, virou esporte nacional bater no Tite hoje em dia, né? Agora, mas no caso do Palmeiras, eu acho que é isso. Assim, o torcedor sabe que isso faz parte do processo. Ontem a torcida do Botafogo vaiou o time. Acabou o primeiro tempo, vaias. Agora, a do Palmeiras Mas não tava sabe bem de no uma primeiro coisa tempo. também.
o time pode não estar jogando bem, mas ele vai arrumar soluções para brigar até o final por um resultado, como aconteceu ontem. Dos jogadores e do técnico. O Rizek, primeiro eu acho que o enredo é diferente, né? Por mais que você seja um placar magro, o torcedor no final, com essa vitória do jeito que saiu, ele sai eufórico, né? Por mais que também tenha sido contra um adversário de menor qualidade. E o gol do molecão também, né? Da e casa. outra coisa, até por isso essa questão de usar a rapaziada da base ajuda. Que esses caras não custaram nada pro clube, né? E vão render muita coisa. E eles sabem que essa oscilação, às vezes o Estevão, o Luiz Guilherme, o John vão ter atuações dentro da partida que vão oscilar mesmo. Em determinados momentos do jogo eles vão fazer 2, 3 jogadas espetaculares, aí depois a bola chega, a bola passa por debaixo do pé, ele não consegue dominar, fica oscilando dentro da partida. Então, a diferença para o Flamengo é que quem joga no Flamengo custa 50 milhões de dólares. Todo mundo ali custa 50 milhões de dólares. Aliás, o Abel falou isso, né? Que é a diferença dos clubes. O Flamengo compra jogadores prontos e o Palmeiras compra ou forma atletas. O Palmeiras teve 2 gols anulados, muita produção no segundo tempo. Mas se você for analisar os 90 minutos, não são os melhores 90 minutos do Palmeiras do Abel, longe disso, né? O Botafogo levou bastante perigo e aí o Lomba falha, não? Sim. Eu acho que foi uma falha, era uma bola defensável. Eu acho que passa muito por isso, assim, e é uma coisa que chega na arquibancada do torcedor já saber que em certo momento o Palmeiras vai resolver. E talvez tenha faltado essa atitude do Palmeiras no primeiro tempo. Eu não sei se atitude é a palavra certa. Tô enfrentando o Botafogo, obviamente com todo respeito ao Botafogo, mas é o Botafogo, né, de São Paulo que eu tô enfrentando. Então, é um primeiro tempo mais apático, talvez, né, do Palmeiras. Nossa. E aí, no segundo tempo, a gente tá vendo aí o golaço, os 2 gols do Palmeiras foram muito bonitos. Esse, no último segundo, né, o último momento ali do jogo, torna tudo mais especial, ainda mais eletrizante ainda. Foi um segundo tempo muito diferente. Acho que 1-1 não teria sido justo, né? O Botafogo, 2 propostas diferentes. O Palmeiras vai para ficar com a posse de bola, para agredir, e o Botafogo tenta no contra-ataque. O Botafogo se defendeu muito bem também. E teve chances, teve algumas oportunidades, poderia ter feito o resultado antes, mas o Palmeiras é superior, não tem comparação. E aí, no segundo tempo, essa superioridade se mostrou. O Ribeiro avisou no primeiro tempo. O Botafogo enfrenta o Palmeiras no Allianz Parque e perde aqueles gols que ele perdeu. Não pode. Aquilo faz falta, cara. Exato. A matada do Estevão foi qualquer coisa, hein? E aí, a matada no peito do Estevão foi qualquer coisa. Vamos rever os 2 gols. Como a Renata falou, os 2 gols foram muito bonitos, muito bem construídos do Palmeiras. O primeiro tem o lance do Endrick, né? Que a bola bate na trave. O Endrick pelo meio, aí o Estevão na direita, o Lázaro na esquerda. O Lázaro fez um ótimo jogo também, né? A gente tá falando muito do Estevão, mas o Lázaro o tempo todo procurando o jogo, chamando a responsabilidade para ele. Aí a gente vê a jogada do Endrick, a bola bate na trave e depois toda a construção ali. O Mike pela direita também, muito, muito importante, né? A sintonia do Mike com o Estevão. O Abel até fala sobre isso, né? Que ele usa 2 jogadores com o pé trocado pelos lados e os laterais ajudando isso também. E aí o gol do Rony, que volta a marcar depois de um tempo também importante para ele isso. Esse que é um outro exemplo do Palmeiras na prospecção. O Richard Rios hoje é um meio titular do Palmeiras, joga muitas vezes. O Flamengo descobriu ele num torneio de futsal aqui no Rio de Janeiro, jogando pela seleção colombiana. Não o aproveitou da melhor maneira, vendeu para o Guarani barato, saiu barato para o Guarani, e hoje ele é um titular do Palmeiras. Quer dizer, o Flamengo poderia ter um volante hoje que custou bem menos que o Alan, por exemplo, que custou uma fortuna, né? Então é um outro trabalho bom do Palmeiras na prospecção do Richard Rios no Guarani. Verdade. O Palmeiras, ele erra muito pouco. É impossível você acertar tudo em contratação, né? Não tem Mas como. o índice de acerto do Palmeiras é impressionante. E aí o segundo gol. De novo, uma jogada muito bem construída, né? De novo. E o Palmeiras sabe acelerar na hora certa, hein, Roger? Sabe? Não, e o passe do Endrick para inverter o jogo no Piquerez aqui? Todo mundo achando que... A matada é coisa linda, olha, cara. Ele já domina trazendo, agasalhando ela, trazendo e usando o corpo para proteger a chegada. Muito bem também, Isso é que me chama a atenção, né? Os movimentos muito... maduros pro moleque, exatamente, muito de jogadores experientes, né? Porque o que podia acontecer? Ele, do jeito que ele recebeu a bola pegar no peito, ele matar para frente. Aí o que ia acontecer? O cara da marcação que estava chegando nele, olha, girou, ia tomar a frente dele, ia botar o corpo e ia... Muito rápido. Ia matar a jogada. Ele domina, girando o corpo, traz a bola um pouco para fora e olha só como é que ele bota o corpo já na frente para poder ter a ação da perna esquerda.
Esses moleques são muito maduros. A inversão de jogo nessa bola de primeira do Endrick também, no lateral, ele já sabia antes do... Ele cara tá tava pedindo lá, né? a bola, o lateral, tipo, dá em mim, que eu já tô vendo do outro lado. Eu já vou matar a jogada pro outro lado. Tava todo mundo Você faz pressionando a leitura ali. antes de acontecer, né? O que é? Tava olha só, lateral ele vem, dá, e ó, bum! Essa é a grande jogada do gol, né? Porque tá todo mundo ali bloqueando, congestionando. O que o pessoal do Botafogo pensou? Vai bater o lateral, mata, falta. Ou vai dominar. Não, falta, já atropela ele aqui. O Endrick vai dominar a bola e tal. Eu vou atropelar, falta, já ganha mais 10, 15 segundos, acabou o jogo. Ele, botou lá do outro lado, tava todo mundo desse lado. O Botafogo ontem foi com uma linha de 5 e aí o Abel faz na hora da substituição, né? O Veiga, que é um cara muito importante, mas ontem estava apagado, não estava criando tanto, ele tira o Veiga e coloca o Rony para ter mais um cara na área, né? Mais um cara de área para atrapalhar ali e tentar furar aquela marcação do Botafogo que estava indo bem. E aí deu super certo, né? Com o Rony, mais o Endrick ali dentro da área, o Palmeiras consegue furar essa linha de 5 e consegue sair com a vitória. É magrinha, mas consegue essa vitória que no último momento o torcedor realmente acredita que ela vai acontecer. Cara, ela é magra, insisto, acho que no primeiro tempo o Botafogo teve chance de ir para o intervalo vencendo o jogo, mas ela vai ficar marcada pelo impacto das joias. Claro. Total. Claro. Vai ser o jogo do Estevam, o jogo do Endrick. E vale uma estrelinha para o Rony também, que não vinha numa boa fase, como a Rê falou, mas é um jogador muito útil para o Palmeiras. Assim, o que ele entra, o que ele incomoda o adversário, o que ele põe em raça no jogo, assim, e volta e meia faz os seus golzinhos, ele estava vivendo um jejum, assim. Eu acho ele um jogador, assim, muito importante. Qualquer time que tivesse o Rony no Brasil estaria muito bem servido, sabe? Porque, assim, é um cara com velocidade e versátil. Se precisar jogar ele na ponta direita, ele joga. Já jogou de centroavante, pelo lado esquerdo, assim. Menos de um ano foi convocado para a seleção brasileira. Exato. Ele tá falando de um jogador de seleção brasileira. Então, assim, é um luxo poder ter o Rony no banco hoje, o Palmeiras, sabe? Assim, porque ele te dá muita alternativa, assim. E o Abel o conhece muito bem, sabe a hora certa de colocar, assim. Enfim, trabalho longo tem as suas vantagens também por isso, né? Longo e bom, né? Longo e bom. Mas no Brasil só vai ser longo se for bom, né? No Brasil só vai ser longo se ganhar, acima de tudo. Que tem bons trabalhos que às vezes não dão em título. E logo, né, no primeiro momento, e o Abel já chegou ganhando. Eu estou muito impressionado com a matada no peito do Estevam. Ontem eu já tinha ficado, e aí hoje vendo com mais detalhe aqui. Assim, acabou de fazer 17 anos. É muito jovem para esse tipo de domínio, de situação, de espaço. Infelizmente não vai ficar. Ele é um ano mais novo que o Endrick. Impressionante. Se a gente acha o Endrick, moleque, ele é um ano mais novo que o Endrick. Quantas bolas você vê dessa, assim, por jogo, na área, e às vezes espirra, o cara não consegue dominar direito, a marcação chega. Cara, foi muito perfeita a jogada, assim, sabe? O domínio dele, o tempo que ele tirou para chutar de pé esquerdo. Foi, assim, uma coisa linda. Meus amigos, o Roger Flores jogava uma bolinha, hein? Jogava um futebolzinho bacana, Roger Flores. Jogou aí e tal, jogou no Cruzeiro, quase ganhou Libertadores em 2009, acabou tendo... Se bem que 2011, né, que o Roger Flores estava no Cruzeiro, acho que 2009 não era o Roger Flores mais não, eu tô confundindo as bolas aqui, porque o Cruzeiro chegou muito bem em 2009, com a Comebol Libertadores, né? Não, mas ele estava também por 2011. De 11 para 9, estou confundindo 11 com 21 aqui. É que, na verdade, 9 seria 99, se não fosse o caso, né? Bom, você entendeu aí, né? Se não entendeu, entendedores entenderão. Faça aí o triplo C, curta, comente, compartilhe aí o vídeo e a gente se vê, ó, talvez nesses próximos vídeos. Esse aqui, na verdade, foi o último, mas eu acho que você não viu ou viu. Se não viu, vai ver agora. Ou esse, que todo mundo está vendo. Menos você. O que está esperando? Avante palestra!